Pode o cristão ser darwinista, evolucionista, microevolucionista? Tem alguma brechinha aí, alguma opção que dá para encaixar ou não? Olha, você pode ser. Eu já fui também evolucionista teísta, tá, lá no passado. E a minha passagem do evolucionismo teísta para o criacionismo foi um negócio assim que não foi, eu acordei, deitei evolucionista, acordei criacionista. Tá? Foi um processo de alguns anos. A resposta que eu tenho é bem simples, bem reta e direta. É possível ser cristão e evolucionista? Possível é. O problema é que você está errado. Só isso. É possível. Só tem esse problema. Só tem esse pequeno problema. A pergunta é, mas por que eu estaria errado? Porque a teoria da evolução, tecnicamente, se você é darwinista, você vai perceber que Darwin escreveu um livro que diz que no título fala a sobrevivência. Se ele fala de sobrevivência, é porque alguns morrem e outros continuam. Ou seja, o evolucionismo é uma teoria baseada totalmente num processo de morte. Ou seja, a morte teria que estar no mundo desde o seu início. Não tem como. Sei lá, apareceu a primeira célula lá naquela sopa maluca. Tá? Falar nisso, se aquela célula já era vida ou não. É interessante, né? Se for vida, então a gente tem um problema aí para ser resolvido. Mas, de qualquer forma, isso é outra história. Essa célula que surgiu ali assim, esse negócio todo acontecendo. Tá, isso daí seria, esse processo todo, essa primeira célula, ela já teria a capacidade de morrer? Ou ela teria a capacidade de reproduzir? Rapaz, se tivesse as duas, que coisa impressionante. Mas para o evolucionismo, morte teria que estar no mundo desde a primeira célula. Não tem como. Então, se a morte já estava no mundo desde o início, a Bíblia não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Ou seja, você vai chegar e falar assim, duas amebas pecaram. Uma olhou para a outra e falou assim, seu complexo de Golgi é melhor do que o meu, a sua membrana, sei lá o quê. Sabe, não faz sentido isso. Ou seja, se a morte já estava no mundo, obviamente, a morte não poderia ser o salário do pecado. Seria só um processo natural. Então, Jesus veio para morrer por um processo natural. Ué, porque ele não morreu também por outros processos naturais que estão por aí? Por que a Bíblia dá essa ênfase tão grande na morte? Porque a morte é o salário do pecado. A Bíblia nos ensina isso. Então, quando uma pessoa se diz cristão e evolucionista, ele está negando uma das duas coisas. Ou ele está negando o evolucionismo que ele diz crer, ou ele está negando o cristianismo que ele diz aceitar. Isso é totalmente incompatível. Totalmente. A pessoa pode ser? Pode, mas ela vai estar errada. Ela vai negar um dos dois. Sim. Porque, em última análise, se você é cristão, você tem que chegar nessa posição que Marcos tem dito muito bem aqui, é o que eu defendo também. É uma terra jovem, faz pouco tempo e é do jeitinho que a Bíblia nos diz.